Oi, boa noite, bom Oi, dia, tudo não bem? sei Boa que momento noite. vocês vão estar vendo isso. Boa noite, professora. Nós somos os alunos de psicologia da Veiga, Universidade Veiga de Almeida, do turno de noite, e a gente está vindo falar sobre o trabalho de AV2 de psicologia clínica. Tem os outros integrantes do grupo que já fizeram a sua parte, mas nós que vamos apresentar a parte que a gente vai falar um pouquinho sobre a história da psicologia clínica, né? Como ela surgiu, os antecedentes e tudo mais. Aqui nossos integrantes. Bom, o primeiro slide é a psicologia como ciência. Acho que é importante frisar que, assim, de início, a psicologia ela não veio do zero, né? Começou, assim, lá no século XIX, mais ou menos, o homem moderno começou a ter várias dúvidas quanto a esse pensamento sobre a subjetividade, né? Porque antes a psicologia, ela era muito ligada, né, aos estudos de medicina, de neurologia, não tinha uma ciência puramente de psicologia. Então, assim, ela teve muitas influências gregas, né? Tanto que o nome psicologia, ela vem do grego, né? Que é psique, e logos, que significa alma e razão. Vieram depois o Império Romano, tiveram muitas influências, tanto do capitalismo, quanto do feudalismo, até do cristianismo mesmo. E muitos das principais, né? Dos principais psicólogos que começaram a falar sobre, que começaram a estudar sobre, na verdade eram filósofos e eram médicos, dentre outros, né? Tanto que nas nossas pesquisas a gente conseguiu reparar que antes de vir a psicologia tinham muitos estudos sobre formato do crânio, que é a frenologia, tinha estudos sobre o formato do rosto, então não se tinha ainda um estudo sobre a mente, sobre as reações e o que ela podia trazer para a gente, né? Sobre a dimensão subjetiva em si, né? Então, com essa necessidade desses estudos mais específicos, os pesquisadores finalmente começaram a se interessar sobre algo que fosse mais específico, como eu disse, né? Não querendo ser repetitiva. Tanto Descartes, né, o filósofo, ele começou a falar que começou a estudar o corpo morto, a existência de alma ou não, e nisso veio a anatomia, veio a fisiologia, que mais para frente traria a psicologia, que é como a gente conhece hoje. Ela foi instaurada como ciência, como está dizendo no slide, somente em 1879, e o principal filósofo que começou, vamos dizer assim, nessa época foi o Wundt, né? O Wilhelm Wundt, que fundou o primeiro laboratório de psicologia na Alemanha. Nisso, ele começou os estudos sobre estímulos e reações, e também sobre a introspecção, ou seja, você parar e pensar, ter um autoconhecimento seu próprio das suas atitudes, dos seus sentimentos, do seu interior mesmo, né? Então, eu já meio que inteirei o slide todo, né? Porque teve essa busca do rigor da aplicação científica, porque não tinha uma seriedade na psicologia, porque ela não existia, não era configurada como psicologia. Começaram os experimentos, é que essa matéria se instaurou como psicologia mesmo. E com os experimentos veio-se a ciência, né? Aplicar a ciência. E é basicamente isso. Começou-se a ciência, começaram as pesquisas. Sim, tudo bem? Boa noite. Eu sou a Zoe Vitória e eu vou falar um pouquinho sobre. Um minutinho, slide. Sobre o Lionel Richmer, né? Que foi considerado por muitos o pai da psicologia clínica. Ele nasceu na Pensilvânia em 1867 e esse é um período que antecede um pouquinho a criação do laboratório de Wundt, né? O primeiro laboratório de psicologia, como a Julia falou. Ou seja, durante toda a trajetória dele, ele teve inserido em um contexto no qual a psicologia era recente, era uma descoberta nova e estava em ascendência, porque ainda havia muito o que se explorar e descobrir. Ainda jovem, ele cursou a área das finanças na Universidade da Pensilvânia, e depois de terminar a graduação, ele conheceu um psicólogo chamado James Cattell, que era um psicólogo experimental, que havia sido orientado por Wundt na Alemanha, e administrava o laboratório da universidade. O Whitmer chegou a estudar psicologia na Universidade da Pensilvânia e seguiu na área até também fazer uma parte do doutorado ao lado do Wundt. Ou seja, ele, assim como o James Cattell, que havia orientado ele, seguiu os passos do Wundt. E quando ele retornou para a Pensilvânia, ainda nesse frenesi das ideias, né, da psicologia experimental, ele sentiu a necessidade de aplicá-la. Então, ele assumiu o laboratório da Universidade da Pensilvânia também e transformou ele, posteriormente, no primeiro laboratório de psicologia clínica que já existiu. Bem, e apesar das suas inclinações fortes, né, na prática experimental,
ele foi um pouco contra o que os psicólogos estavam fazendo na época, né? Não totalmente no sentido oposto, mas seguindo um caminho diferente. E esse trabalho dele na clínica psicológica abriu portas para que outros psicólogos pudessem se inspirar. Em 1907, ele criou a primeira revista de psicologia clínica, né? Ela é intitulada de A Clínica Psicológica, e foi referência para muitos outros psicólogos que iam seguir nessa área. E aí a gente tem, no início do século XX, tá bem. Aí a gente tem, no início do século XX, o crescimento da prática clínica, porque é importante a gente entender que, apesar de o trabalho do Whitmer ter sido essencial, né, para dar um head start, um pontapé nesse campo da psicologia, a gente não tem ainda as influências dele nas abordagens atuais, né? Foi realmente algo que iniciou um movimento no começo do século XX e deu espaço para que outros pudessem atuar. Também no século XX, além do começo, né, dessa organização da psicologia clínica a partir do trabalho do Whitmer, a gente teve dois marcos importantes que foram as guerras mundiais. E foram eventos assim nos quais o trabalho da psicologia realmente se destacou e se mostrou extremamente relevante. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, os psicólogos já aplicavam testes nos soldados, testes de inteligência e de capacidades, habilidades, né, mostrando a aplicação da psicologia também. E na Segunda Guerra Mundial, houve uma necessidade maior até da atuação da psicologia no serviço de emergências e desastres, que foi inclusive algo que a gente viu nas aulas de psicologia e profissão, né? A atuação do psicólogo quando ocorrem tragédias. Na Segunda Guerra Mundial, após a vinda dos soldados de volta para os Estados Unidos, o governo sentiu a necessidade de chamar os psicólogos clínicos para tratar as questões emocionais, de estresse, choque, né, que posteriormente a gente vai vir a chamar de estresse pós-traumático, porque os médicos também já estavam muito sobrecarregados. Então, foi o momento que a psicologia teve para se mostrar importante. Então, falando um pouco sobre a psicanálise e as outras abordagens, acho que o primeiro a pontuar, né, que eu acho que é um dos que todo mundo mais fala quando se trata de psicologia, é Freud, né? Freud foi um dos primeiros filósofos a se interessar, a procurar saber, né? E ele estudava muito sobre o inconsciente, né? Após Freud, ao longo dos anos 40 e anos 50, começaram os estudos sobre novas abordagens. Então, começou, por exemplo, em 1942, Carl Rogers, que foi o psicólogo que foi responsável por criar, né, instaurar as práticas, os estudos sobre o humanismo, ele fez uma pesquisa, se não me engano, ele publicou um livro que era sobre o tratamento da psicologia com um olhar humanista para a pessoa. Então, centrado na pessoa, no cuidado da pessoa. Então, para alcançar o melhor de si, que ele dizia. Então, começou com ele, aí depois, nos anos 50, veio o behaviorismo, e dentre outros, né? Veio o behaviorismo com o Skinner, que fala sobre a teoria comportamental, o humanismo que eu já falei, do Carl Rogers, veio a Gestalt terapia, veio a análise junguiana, que também fala sobre a imaginação ativa. Então, foi um processo, né? Começou com Freud, falando um pouco sobre o inconsciente, o que era muito escasso se tornou ainda mais profundo. E hoje em dia, a psicologia clínica ela tem todas essas abordagens. Nem todos os psicólogos eles se interessam somente por uma, né? É mais um nível de preferência ou do que se sente mais à vontade para colocar em prática nas suas consultas. E a minha parte foi finalizando desse jeito, mas eu queria acrescentar que a gente fazendo esse trabalho, a gente colocou essa imagem, eu achei essa imagem bem interessante, porque mostra a diversidade da psicologia clínica, que pode ser de diversas formas. Tem psicólogo para casal, tem psicólogo para família, tem psicólogo para pessoa, adolescente, criança. E acho que isso é muito importante, porque psicologia clínica as pessoas já têm um olhar de que é sentar e falar, e anotar,
e é uma coisa muito para desmistificar, que na verdade não é só isso, existem um mar de coisas que você pode fazer com a psicologia clínica. Então é isso, eu não sei se a Zóia tem mais alguma coisa para acrescentar, acredito que não, mas você pode falar se você tiver, Zóia. Não, acho que não também. A gente quis trazer nessa primeira parte um pouco a respeito da história da psicologia, né, das outras abordagens, como isso foi se desenvolvendo no comecinho. E vamos também apresentar agora em seguida a entrevista com a psicóloga Carmen, que foi realizada pela Vânia e pela Ludmila. Tá bem? É isso. Obrigada, professora. Beijo, Beth. Tchau, tchau. Tchau, gente. Pode falar, Vânia. Bom repete. dia, Carmen. Bom dia. Nós somos o grupo de trabalho número 6, porque a gente é do grupo da disciplina de Psicologia e Profissão. E a nossa escolha foi sobre a área clínica, onde nós deveríamos entrevistar uma psicóloga da área para falar sobre o campo de atuação. Seja bem-vinda e vamos lá. Obrigada. Vamos lá. Carmen, a primeira coisa que a gente queria te perguntar é a respeito da sua escolha, né, pela área clínica. Qual foi o motivo que você escolheu? Quantos anos você tem de carreira? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, o motivo da minha escolha, na verdade, foi assim, bem processual, até no período de formação mesmo, né? No 4º ano de psicologia, a minha formação era em 2 terços, a licenciatura e depois fazia o bacharelado. Com 4 anos eu concluí a licenciatura e no 5º ano eu fiz as disciplinas mais voltadas para a questão de atendimento e tal, então concluí o bacharelado. E aí no 4º ano eu comecei a dar aula já para o curso de formação de professores, então eu tive sempre um campo de trabalho muito aberto, eu acho que isso me favoreceu bastante. E aí, quando eu saí, né, do curso de formação, né, da graduação, automaticamente o que aconteceu? Eu já tinha feito estágio na área clínica, e aí eu comecei a fazer estágio na área clínica, meu professor tinha uma abordagem existencial humanista, então eu fiz o estágio todo voltado para existencial humanista, e aí depois ele me convidou para que eu fosse monitora dele. Então, na verdade, eu dupliquei o meu tempo de estágio, acabei fazendo um estágio muito longo, foram 2 anos e meio de estágio, por conta da monitoria, fiquei na supervisão das colegas e tal, então isso já teve um tendencionamento para a área clínica. E, paralelo a isso, eu também fiz um estágio na área escolar. Então, essa possibilidade aí de atuação em escola também acabou me remetendo muito para a área clínica. Então, a minha experiência hoje, né, toda voltada para a área clínica, né, toda voltada para a área de trânsito também. Eu fui psicóloga do trânsito por 13 anos, eu sou psicóloga perito do trânsito. Na verdade, eu tenho um título que foi conferido pelo CRP, eu fiz uma prova do CRP, então, sem precisar fazer pós-graduação, sem precisar fazer nada, eu tenho uma carteira do CRP que atrás tem uma especificação como psicóloga perito, né? Então eu estou apta a fazer qualquer tipo de testagem, né? Eu sou perito em testes e essa área clínica ela sempre veio atrelada a isso. Então, em um momento da minha vida, eu trabalhei em 3 áreas diferentes. Eu era psicóloga do trânsito em clínica do Detran, eu conciliava isso com o meu consultório e também com a área escolar. Eu fui psicóloga de uma escola por aproximadamente 12 anos. Então, hoje, eu sou psicóloga clínica há 21 anos. Né? Então, tenho uma experiência... Nossa, que legal! Uma experiência incrível, né? E a minha formação é toda voltada para TCC. Hoje, eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, né? Porque eu acho que é uma linha que trabalha muito bem com as demandas que hoje são emergentes aí na sociedade, ansiedade, depressão, transtornos comportamentais em crianças. Então, eu me especializei nessa área de TCC. E uma coisa que a gente queria te perguntar é se você vê, né, quais são os pontos negativos que você vê, se tem, né, para você algum ponto negativo na clínica, né, na sua
na sua atuação? Então, Alguma dificuldade, né? Sim, então, Ludmila, quando eu iniciei, a gente ainda tinha, né, há 21 anos atrás, a gente tinha muito aquele mito, né, do psicólogo, psicólogo é coisa para maluco, né, psicólogo é médico de doido, nós tínhamos muito esse mito, né? Hoje, eu percebo que isso já está muito fragmentado, isso não existe mais, né? Eu esqueci de falar também da minha experiência enquanto docente. Hoje eu sou professora universitária, eu sou professora da Universidade de Taços de Sá há 17 anos, então eu tenho esse contato também com os alunos, né? E quando eles têm contato comigo, eles falam: nossa, professora, mas que legal essa questão da psicologia, como é que a psicologia ela ajuda as pessoas. Então, assim, hoje eu percebo que isso já é muito mais leve, né? Antigamente nós tínhamos essa situação muito voltada para o mito do psicólogo, para o medo das pessoas, e hoje assim é muito acessível, né? Inclusive, eu achei interessante que eu estava atendendo uma criança essa semana de 7 anos, e aí ela estava com um problema de pré-escola, um problema no período de adaptação, e aí ela falou: tia, eu já fiquei muito boa disso, agora você pode me ajudar no meu comportamento, para eu ser uma criança mais boazinha? Eu falei: com certeza, posso sim, né? Então é legal porque as crianças já estão... né? Interessante, as crianças já estão percebendo a necessidade, né? Os adolescentes já estão indo por demanda espontânea, né? Eles falam para os pais: olha, preciso de um psicólogo, me leva. Então é bem legal. A gente hoje já tem tido uma ruptura dessa imagem inicial, né, do psicólogo versus loucura, para o psicólogo, para alguém que vai me ajudar em algum tipo de sofrimento psíquico ou sofrimento mental ou comportamental. Então, eu acho que isso era um desafio que hoje está sendo muito mais validado, que hoje está sendo muito mais acessível aí para as pessoas. É interessante você abordar isso, que a gente fez na disciplina de infância e adolescência, um trabalho que foi um e-book que a gente fez, e a gente abordou a ansiedade para adolescentes. E aí eu estava contando para as meninas que quando eu falei para minha filha, mostrei para ela, né, como é que eu estava escrevendo, aí a Sofia falou assim: nossa, você está falando sobre mim? Aí eu: não, filho, eu estou falando sobre ansiedade. É, assim, super legal ela identificar. E, Exato. assim, Sim. porque a linguagem estava adequada, eu imagino, né? Então ela identificou na hora. E aí, nesse e-book, a gente fala justamente sobre isso, né? Desmistificar um pouquinho esse olhar sobre o psicólogo, que não é coisa de doido, né? Que tem muita resistência ainda sobre essa questão. Está melhorando, né? É verdade. E eu imagino que agora, depois da pandemia, vai ser, né? Nossa, é verdade, com certeza, é verdade. Aumentou muito a demanda de atendimentos, né? Hoje, inclusive, é o dia que eu tiro para fazer os atendimentos online, então é um dia que eu fico praticamente até quase 9 horas da noite em atendimento online. Então, assim, a gente sabe que existe aí uma demanda, uma necessidade, e as pessoas estão buscando, e um está indicando para o outro. Está muito interessante essa lógica que foi criada aí nesse processo de pandemia. Então, essa era, inclusive, uma das nossas perguntas, né? Já que você tocou no assunto, a gente não só queria saber isso, né? Se tinha aumentado a procura, mas, assim, lógico que sem comprometer aqui o sigilo, né? A gente falar de uma forma geral, você percebeu, assim, uma piora nos seus pacientes? Alguma questão, assim, que foi relacionada diretamente à pandemia nos seus pacientes que você já acompanhava antes? Sim, na verdade, eu percebi que as pessoas ficaram mais ansiosas, algumas pessoas ficaram mais desesperançosas, né? Muita gente ficou assim com muito medo. Eu já atendi muita gente assim que teve Covid, esse pós-Covid, né? A maneira como as pessoas lidaram com isso. Então, assim, dá para perceber que houve uma alteração comportamental. Houve sim. E uma outra coisa interessante, né, que eu tenho percebido no consultório, é que a demanda das pessoas também tem mudado, o público tem mudado, né? Antigamente, assim, eu atendia muitos adolescentes, tinha época que eram só adolescentes, épocas que eram só crianças, épocas que eram só adultos. Então, assim, hoje eu estou atendendo tudo.
né? E a gente sabe que essa questão da pandemia tem causado, né, um processo aí de neurose coletiva. A gente tem percebido que as pessoas têm ficado mais vulneráveis, mais sensíveis, com certeza. Isso trouxe alteração, não só para quem já estava em atendimento, mas eu percebi assim, para novas pessoas, para novas demandas, para novas procuras também. Bom, você já falou para a gente, né, qual a abordagem que você atua e até quais foram os motivos que levaram você a escolhê-la, né? Sim. E aí a gente queria saber, de curiosidade, né, um teórico dessa abordagem, da sua abordagem e de alguma outra abordagem que você admira, que você gosta do trabalho, se você podia falar um pouquinho para a gente. Até porque, como você tem uma área bem vasta, né, uma experiência bem ampla, você deve ter muitos teóricos, né? Pois é, sim. Então, na verdade, assim, eu gosto muito dos teóricos, né, da minha área. Eu trabalho muito com o Bernard Ranger, né, que é uma pessoa assim, de referência, né? Então, é uma pessoa que traz muita a questão técnica, a questão assim de conceitual mesmo, né, que a gente precisa. Dos teóricos da psicologia, eu gosto muito de todos ligados à educação, né? Então, assim, eu embora seja terapeuta comportamental, eu sou meio eclética, né? Quando eu percebo um caso de histeria, eu me remeto a Freud. Quando eu percebo um caso de alguma questão existencial, eu me remeto a alguns teóricos da abordagem existencial. Então, gosto muito de Carl Rogers, né? Trabalho muito com essa coisa da Gestalt, essa coisa da influência mesmo do todo, essa configuração, né? A percepção, a ideia de percepção, né? Os teóricos da educação, quando a gente trabalha com criança, eu acho que a gente não pode deixar de contemplar, né, o Vygotsky, o Piaget, né? Então, assim, Maslow também, quando a gente fala de motivação. Então, assim, embora trabalhe na abordagem comportamental, eu sou meio eclética, eu meio que, né, dependendo do caso, né, eu também faço um processo de relaxamento, que eu fiz um curso também de hipnoterapia, né? Então, eu uso alguma técnica de relaxamento, vamos trabalhar a ansiedade respirando, né? Trabalho muito com a questão das crenças, da mudança de crenças, da abordagem comportamental, né? Hoje a gente tem que trabalhar muito com essa abordagem também de luto, né? Então, assim, é um pouquinho de cada coisa, né? Eu tenho uma biblioteca aqui atrás de mim bem vasta, eu tenho muitos livros, eu tenho muitas coisas, né? A gente trabalha com crianças hiperativas, então tem todos os autores aí que respaldam essa prática. Então, assim, não tem alguém específico, né? Mas eu penso que seja um construto aí, um conjunto de várias pessoas que me formaram, até porque são 21 anos de experiência, né? Então a gente vai pegando um pouquinho de cada coisa. No mestrado eu trabalhei também com representações sociais, com psicologia social, então já tenho um olhar disso, né? Então, assim, essa construção desse profissional, ela vem ao longo aí de todo esse processo, né? Entendi. Uma coisa que eu esqueci de te perguntar antes, você já tem, assim, outras atuações, né? Pelo que você falou, a questão da psicologia do trânsito, já atuou em psicologia escolar. Se você não tivesse escolhido a psicologia clínica, qual você acha que seria o campo que você escolheria dentro da psicologia? Ou não Então, tem? na verdade, não sei, eu acho que seria clínica mesmo, porque, na verdade, assim, todas as outras áreas eu acabei abandonando, né? Eu deixei de ser psicóloga de uma escola grande, uma escola com mais de 2.000 alunos, então uma escola muito grande, trabalhava com a psicologia escolar, né? Por conta da questão da influência de estágio, de graduação, de formação, acabei deixando por opção, né? Foram 12 anos. A questão da psicologia do trânsito
é uma área interessante, mas eu acho que é uma área muito burocrática da psicologia, e eu não curto muito essa coisa da burocracia do teste, de ficar Sim. corrigindo o teste e dar o retorno ali para o candidato. Alma de Então, professor assim, grita, né? não é? Pois é. E aí, assim, a minha questão mesmo é a interação. Ontem mesmo uma paciente entrou no consultório e ela falou assim, nossa, doutora, não sei, ontem eu atendi de 7h30 da manhã, eu fui consultório 7h20, primeiro atendimento era 7h30 até 7 da noite, né? Então, assim, fiquei o dia inteiro no consultório, e uma paciente falou assim, nossa, doutora, mas como você não esquece de cada paciente e tal? E às vezes não dá nem tempo, às vezes a pessoa chega atrasada, é um intervalo para ir ao banheiro, fazer um xixi rapidinho, beber uma água. E eu falei, não, pode deixar que eu tenho vários botõezinhos aqui na cabeça, depois que um sai, o outro entra e, pô, eu ativo o modo fulano e pronto, é assim que funciona. Mas eu gosto dessa coisa da clínica, de ver a evolução das pessoas, de ver o crescimento, de ver a transformação. Isso é algo muito prazeroso e gratificante. Então, acho que seria a área clínica mesmo, até porque eu já transitei em outras áreas, né? E acabei, assim, não fixando. Fiquei muitos anos trabalhando, mas não fixei nessa área. Então, acho que essa questão da interação com o outro é o que me satisfaz, é o que me dá prazer. Entendi. Deixa eu ver aqui a próxima. A gente precisa falar nessa disciplina, né, a respeito de ética, é uma dos assuntos, né, que a professora aborda bastante, e aí a gente queria saber qual que você acha que são os dilemas éticos que a psicologia enfrenta no momento, se você tem alguma... Eu acho que o maior dilema ético, né, do psicólogo é a quebra de sigilo, né? Eu acho que esse é sempre o maior dilema ético, porque todos os outros são passíveis aí de posicionamento, né? Isso vai depender muito da tua formação, né? Então, acho que a ética é uma questão que perpassa qualquer profissional. Então, assim, o psicólogo ele tem um compromisso ético muito grande, né? Então, acho que isso né? Vocês estão no curso de formação, então, acho que quando a gente fala de ética, a gente fala de processo, né? E vocês já são treinadas aí, né? Nós fomos treinadas desde o início, né? Para trabalhar com essas questões éticas. Então, isso é algo muito tranquilo, porque, né, a gente faz o contrato com os pacientes, a gente faz o contrato com a criança. Então, acho que, devido ao nosso treinamento, lidar com a ética é algo fácil. Até porque, assim, né, eu, enquanto pessoa, eu me considero uma pessoa ética. Então, para eu ser um profissional ético, isso não é nada difícil, porque já está dentro da minha realidade, está dentro do meu contexto, está dentro da minha visão enquanto né? ser humano. Oi? É uma extensão, né? Sim, é uma extensão, exato. Não dá para você, né, usar uma máscara aqui, depois chegar no consultório e colocar uma outra máscara. Então, eu penso que isso seja, né, algo continuado. E é aquilo, né? Se a gente é formado para aquilo, a chance disso dar errado é muito pouco. Então, eu penso que seja, né, parte da nossa formação, enquanto pessoa primeiro e depois enquanto profissional. Entendi. Verdade. Por exemplo... Pode falar, Vânia. Bem? Vou te falar duas coisinhas rapidinho, Carmen. A primeira é que, como a gente está no Zoom, a gente tem um tempo limite. Esse tempo é 40 minutos, a gente está faltando 10. Então, se a gente cair, a gente vai pedir para você retornar, tá bom? Ok, tá bem, tá bem. Posso fazer a segunda pergunta, que é ligada à ética também? Lud? Pode. Tá. Como você já falou muito bem sobre essa questão da ética, a gente sabe que existem casos que a gente acaba esbarrando nessa ética, né? A gente teve recentemente o caso do menino Henri, né? Que a psicóloga foi consultada, por exemplo, né? A gente que atua no campo escolar também, a gente se depara com problemas muito sérios, né? A gente que é orientador educacional, né? E aí você fica num beco sem saída de... E agora, José?
né? Como é que eu vou fazer sobre isso? E aí, a pergunta é, você já se deparou com um empecilho, né, ético, estando no consultório clínico? Como é que foi lidar com isso? Então, eu já tive um problema, né, um empecilho no que diz respeito à elaboração de um parecer de uma criança, porque aí, na verdade, a mãe ela fez um tendencionamento aí de uma determinada situação que eu não consegui avaliar na criança, e ela queria que, em algum momento, eu até acusasse o pai de alguma situação, né? Então, assim, foi um dilema ético mega sério. E aí, o que eu fiz? Né? A gente tem um respaldo do CRP, né? Não sei como é que está isso agora, né? Mas na época eu acionei o CRP para receber uma orientação, porque o CRP tinha, não sei se ainda tem, uma comissão chamada COF, que era uma comissão de orientação e fiscalização, e lá eles davam assessorias para qualquer tipo de demanda, qualquer tipo de problemas. E aí, mediante a assessoria deles, eu fiz o relatório, eu fiz dentro de toda uma situação que me respaldasse, até para que eu não viesse a ter problemas, mas eu precisei efetivamente manter contato com o CRP para orientação nesse caso. Tá? Perfeito. Então, eu estava falando aqui sozinha. Esqueci de ligar o microfone. Carmen, nesse período, né, desde o ano passado, na pandemia, você já tinha experiência com atendimento online? Porque a gente sabe que o CRP Não. liberava já o atendimento online mesmo antes da pandemia, né? Então, você não, nunca tinha atendido online? Não tinha atendido online, até já tinha tido alguns pacientes assim que mudaram de estado e tal, e, poxa, dá para você continuar me atendendo online, não sei o que e tal, e assim, fiquei de atender online, mas depois, aquela correria de mudança, de adaptação, as pessoas não me procuraram e eu acabei também não procurando essa parte aí do atendimento online, e realmente, com a pandemia, não só eu, mas todo mundo foi forçado a, né, se envolver aí nessa questão do atendimento online. Mas, assim, até então eu não tinha tido essa experiência. Já tinha dado suporte até para pacientes via telefone, via ligação telefônica, né? Mas, assim, como são 21 anos de experiência, né? Eu tenho muito tempo, até antes a gente não tinha essa facilidade, até chamada telefônica e tal, era tudo muito difícil, internet também, então a gente não tinha essa facilidade. As coisas foram, né, evoluindo também de um tempo para cá e zero de experiência. Depois é que eu comecei a criar toda essa estrutura aí para poder manter essa questão dos atendimentos online, que hoje estão bem reduzidos, né? Quando teve o lockdown, assim, foi um número grande, mas depois eu acabei voltando logo para o consultório, porque o consultório é muito tranquilo, sou eu e mais uma pessoa, estava pedindo para não ir acompanhante, álcool em gel, tapete, então, assim, criei toda uma estrutura, afastei, né, o mobiliário todo do consultório e deu super certo. Então, também não demorei muito com os atendimentos online, não. Ficaram algumas pessoas, mas, assim, hoje, 85% dos meus atendimentos já estão presenciais. E para você, existe algum problema? Assim, você vê uma diferença? Você acha que prejudica essa interação com o paciente no atendimento online? Não, Ou você acha que... Acho que não, Ludmila, sabe por quê? Porque hoje, por exemplo, eu tenho várias pessoas que são atendidas online que poderiam ser atendidas no presencial, né? Sim. Então, elas optaram por permanecer no online. E detalhe, às vezes eu ainda estou... Acontece isso, tá? Vou contar um segredo para vocês. Às vezes eu ainda estou no consultório atendendo presencial, aí daqui a pouco a pessoa manda um zap para mim assim: poxa, Carmen, olha, não vai dar para eu ir, aconteceu um problema, estou de quarentena, acho que estou com Covid, não sei o quê, você pode me atender online? Então, assim, na hora que a pessoa ia ser atendida presencial, ela me manda um zap, e aí, assim, tem que estar sempre com o telefone em ordem, com o equipamento em ordem, para poder acessar a pessoa, porque já essa semana mesmo aconteceu, né? A terça-feira, 10 horas, a pessoa falou para mim: poxa, Carmen, você pode me atender online? Falei: posso. Aí fui e atendi online. Então, a gente agora tem que estar preparada, literalmente, a palavra que eu sempre falo. Mas é bacana porque gerou uma flexibilidade também, né? De repente, Sim, até de evitar que o paciente claro. falte, né?
possa ir quando exato. estiver doente, né? Isso é Isso aí, bacana, né? exato. Exatamente. E a maioria das pessoas se adaptaram. Então, assim, por exemplo, hoje à tarde eu estou com a agenda toda cheia e tal. Então, assim, é muito legal, porque as pessoas que moram longe, né? Eu tenho muita gente que mora longe, mora no Rio, eu trabalho aqui na Baixada, muita gente mora longe e optou por, Carmen, ó, vou ficar online, beleza. É a mesma qualidade, é o mesmo tempo, é o mesmo tudo, né? Não houve nenhuma mudança. E como que você vê isso para o futuro da psicologia? Você acha que esse seria essa migração para online? Por exemplo, eu acompanho diversas psicólogas, né, nas redes sociais, e tem muitas delas que pararam de atender presencialmente, assim. Você acha que isso seria assim, o futuro Até da porque, psicologia? Ludmila, veja bem, eu penso que assim, né? Eu acho que o trabalho do psicólogo é um trabalho relacional, é muita coisa do contato, é muita coisa do ver, né? As pessoas gostam de te olhar, as pessoas gostam de ver como é que você está vestida e tal, como é que está a tua energia, como é que está o teu clima. Então, assim, eu penso que não é que isso vá substituir o atendimento presencial, porque o presencial é a interação, é o contato, né? Até porque no online também existe isso, mas a gente sabe que tem algumas pessoas que não têm essa pegada, né? Não tem esse feeling, né? Então, acho que isso pode comprometer, né? E aí é uma mudança no cenário, né, mundial, não só para a psicologia, mas para tudo. E até porque, né, Ludmila, vamos parar para pensar. Questão de custo, né? Custo. Você tem que ter uma sala sublocada, um espaço em algum lugar e tal. Aí você vai deixar de pagar um aluguel de X, eu não tenho secretária, eu trabalho sozinha. Mas e quem tem uma secretária, que paga uma secretária? Porque o custo porque o trabalho online sei lá, é a última bolacha do pacote. Não é que seja isso, mas se a gente parar para pensar no sentido racional, você reduz custo para caramba. Né? Você está na tua casa, no teu tempo, você pode pôr uma blusa bonita e pronto, e embaixo está de short de pijama, né? Então, assim, eu penso que as pessoas também querem vender uma ideia de que vai ser tudo online, etc. e tal. Mas, assim, nós temos ainda algumas pessoas que não têm acesso a essa situação, né? Já aconteceu comigo de paciente estar num processo de terapia, falhar a conexão, eu ter que ligar, e aí, acabou a luz aqui, eu não sei o quê, vamos voltar, daqui a pouco a gente retorna. Então, até para isso, né, Ludmila, você tem que ter um mega jogo de cintura e tal. Então, assim, quando as pessoas dizem, é o futuro, tá, ok, é o futuro, mas como é que você vai atender uma criança online? Como é que você vai atender um autista severo online? Fala para mim. Verdade. Verdade. Como é que você vai interagir com uma ludoterapia com Uma criança, né, mais online? complicada. Pensa. Eu, assim, particularmente, Carmen, não atendi crianças online. Atendi algumas que eu percebia, opa, peraí, essa criança tem como atender online. Né? Teve um que foi muito bonitinho, ele tem 7 anos, ele pegou vários jogos. Tia, você sabe jogar esse jogo? Vamos jogar! E eu ficava assim, vamos jogar, bota para cá, bota para cá. Então, a gente estava falando, né, da questão do... Você estava falando do menininho de 7 anos que pegou um monte de jogos. Pegou o jogo e tal. Então, eu penso que essa interação online e tal já fica mais difícil. E até algumas mães chegaram e falaram, Carmen, vamos dar um tempo, eu vou acompanhando aqui, se precisar de alguma coisa, eu entro em contato e tal. Mas, assim, foi basicamente isso, né? De modo geral, os adultos acabaram, e adolescentes acabaram aderindo muito mais do que as crianças, né? É muito complicado, eu vou falar por mim. Eu estava fazendo terapia e não consegui dar conta, porque assim, esse espaço que você falou, até para gente de dentro de casa, nem sempre a gente dá conta desse espaço, né? Eu tenho o tempo inteiro que tá agindo com as minhas filhas, interagindo, verificando as situações. E aí, assim, eu estava no atendimento com ela, né, fazendo a terapia, peraí, só um minuto. Aí, só um minuto. Eu falei assim, olha só, não vai dar para eu continuar, porque eu não tenho esse espaço reservado para poder fazer uma terapia, né? Até mesmo os atendimentos que eu fazia também ficou por conta, né? Falei assim, na volta a gente resolve, porque eu não tenho esse espaço, né? Eu não posso sair de casa e deixar as minhas filhas e também não posso me adaptar a esse espaço, porque eu não tenho um quarto só para mim. Quer dizer, até tenho, mas
né? Tô dentro de casa. Mãe dentro de casa, não tem jeito. Não, aqui na minha casa nós temos um escritório, a gente tem um local reservado, então, assim, é tudo bem ok, né? Eu estou agora no escritório. E o João é um anjo, né? Mas, assim, não é não é o possível para todo mundo. E, na pior das hipóteses, eu podia sair, pegar o carro, ir para o consultório, ficar lá no consultório, eu tenho Wi-Fi, tenho tudo lá, poderia ficar no consultório como se eu estivesse trabalhando presencial, né? Verdade. Mas, assim, eu estava no atendimento online antes de falar com vocês, por isso que a gente teve que mudar um pouquinho o horário, e a paciente estava fazendo atendimento e tal, e a casa dela é pequena também, daqui a pouco ela viu a cara da filha dela toda vermelha, ela falou, doutora Carmen, peraí, vou correr ali, porque eu acho que ela se machucou, a boca dela está toda vermelha, não sei o quê. Conclusão, ela tinha feito um bolo Red Velvet ontem à noite e tinha deixado a bacia da batedeira de molho. A garota foi lá, estava com fome, começou a comer a beirada da massa do Red Velvet e sujou o rosto todo. Aí ela, o que você está comendo? O que você pôs na boca? Não sei o que. Depois ela lembrou, doutora Carmen, é a massa do bolo. Ela entrou em pânico, assim, achou que a menina estava toda machucada, né? Ensanguentada já. E, assim, É bom que você já estava ali para socorrer, né? Eu estava ali online, né? Eu ia passar pela pegava, né? Onde eu tive que correr, vi aqui, assim, só grito, né? Aí vim aqui, a criança embaixo do colchão. Peraí. A criança embaixo do colchão e a outra é criança, né? Oba! Pula, pula! Nossa, ainda saiu um sanduíche criança, né, Vânia? Pois é. E agora, para fechar, Carmen, a gente às vezes aborda isso nas aulas, nessa questão de agora a gente ter diversos profissionais de outros, que seriam de outros campos, mas que estão, assim, tentando fazer um puxadinho ali no campo da psicologia, né? A gente tem os coaches, a gente tem os consteladores, a gente tem, né, uma série de profissionais que estão tentando, que estão ali fazendo uma interseção, digamos assim, né? Com esse na campo. onda, né? E aí, como é que você vê essa questão dessa, entre aspas, dessa invasão aí? O que você acha que isso pode influenciar? Se já está influenciando? Se de repente você já pegou alguém que teve uma experiência ruim e aí teve que acabar procurando um psicólogo? Como que foi isso? Como que está sendo isso? Na verdade, né, o Ludmila, eu penso que assim, né, as pessoas hoje elas estão se agarrando em qualquer coisa, né? Então, se você falar para elas assim, olha, isso aqui é um pó milagroso, usa que vai dar certo e tal, as pessoas vão e entram na onda. Então, assim, as pessoas buscam, né, oportunidades, as pessoas buscam soluções de problemas e elas buscam soluções muito rápidas, né? Nós sabemos que temos algumas linhas aí na psicologia, algumas abordagens que são a longuíssimo prazo, né? Hoje nós temos terapias mais breves, né? A TCC é uma terapia considerada breve, então a gente consegue ter um resultado bem legal. E as pessoas estão muito ansiosas, né, Ludmila e Vânia? Então eu penso que, tipo assim, apareceu um coach ali que vai resolver a sua vida financeira em 3 dias. Só que a pessoa já está ferrada de grana, ele ainda vai pagar mais não sei quantos reais lá um atendimento coach e tal. Então, assim, eu acho que é muito complicado, é uma faca de 2 gumes, né? Nós temos aí uma profissão consolidada, nós temos um conselho, nós temos, né, todo um modus operandi, que eu acho que é o que baliza aí a nossa profissão, né? E, óbvio, né, que em qualquer momento outras possibilidades começariam a surgir, né? E aí a gente precisa separar esse joio do trigo para que a gente não pegue, né, uma coisa ineficaz, algo que não dê resultado, algo que não traga assim uma melhora para a pessoa. Então eu percebo que existe hoje, né, essa questão aí da influência de outras áreas, da influência de outros profissionais, e é aquilo, né? Infelizmente, existe a livre escolha, as pessoas escolhem o que elas querem, mas, assim, eu penso que quando a pessoa procura realmente psicólogo é porque ela está querendo mudar, ela está querendo melhorar, né? E aquilo, é o que a Vânia falou, é o que está na crista da onda. Ter um coach é algo que deixa a pessoa com status, né? Eu faço
coach com não sei quem. Então, assim, né, até que ponto isso vai realmente, clinicamente e terapeuticamente fazer um efeito, ter um resultado? A gente não sabe, né? Porque não existe uma comprovação científica, não existe nada. E detalhe, né? A gente sabe que muitas coisas que eles usam são técnicas da psicologia. Sim. Então, assim, Exato. né? São técnicas nossas e técnicas que nós aprendemos na faculdade, a gente faz uma formação, faz um estágio, e a pessoa já pega aquilo ali, já sai usando aquilo ali à revelia, né? No senso comum, porque não tem uma formação. Então, eu penso que Sim. a gente precisa ter um certo cuidado com isso e saber, né, o que essas pessoas estão oferecendo para o outro de verdade, né? É verdade. E a gente sabe que no campo da psicologia você tem algumas restrições que é só para o psicólogo, né? Eu, por exemplo, sou psicopedagoga e eu fiquei muito restrita a alguns testes. Então, assim, eu vou ampliar meu universo, né? Vou fazer psicologia para eu poder ter acesso a esses testes também. Porque quando eu tenho alguma questão, eu tenho que encaminhar meu paciente para o psicólogo para completar o diagnóstico. Sim, né? Então, assim, claro. quando você tem outros profissionais que invadem uma área e não respeitam essa ética, aí fica complicado. Mas aí é um posicionamento do conselho, né? Aí o CFP que tem que estar fazendo as devidas intervenções, porque, assim, nós temos uma formação de 5 anos, é um curso caro, é um curso que tem, né, uma demanda de estudo muito grande. Então, assim, peraí, a pessoa faz um cursinho ali de um mês na virada da esquina e ela já se intitula tal, isso aí é algo muito sério, muito grave. Eu diria quase que um problema de saúde pública, porque isso pode gerar problemas assim nefastos que a gente não sabe o que vai acontecer. Só daqui a um tempo que a gente pode mensurar, né, efetivamente, que vai trazer esse desdobramento todo. Mas, assim, foi interessante você ter falado essa questão do conselho, porque o próprio conselho também fica limitado, né? Porque aqui no Brasil, a profissão de terapeuta não é exclusiva de psicólogo. Se você se intitular como terapeuta, você pode atuar sem ter a formação, né? Isso é uma coisa que eu acho que até o CFP está tentando aí, né, resolver. Mas enquanto a gente tiver essa realidade, isso, né, limita muito a atuação do conselho, né? Claro, verdade, com certeza. Então é isso, Carmen. A gente te agradece muito pela sua disponibilidade, foi maravilhosa a entrevista. Muito obrigada, viu? Sucesso para você na sua prática clínica. Tudo de bom. Obrigada de coração. Como eu falei, o grupo não esteve todo presente por questões de horário, né? Todo mundo com seus horários meio louco trabalhando, né? Alguns ficaram no WhatsApp dando suporte, né? E eu e a Ludmila que conseguimos estar aqui de corpo presente virtualmente. Legal. Obrigada pela escolha, né? Obrigada, Vânia, por ter lembrado de mim. Espero ter contribuído, espero ter ajudado vocês, espero que todas as perguntas que vocês fizeram tenham sido respondidas aí dentro da expectativa de vocês, tá bom? Foi sim, muito obrigada. Para fechar agora, eu lembrei de uma coisa que eu queria te perguntar. O que você diria, assim, qual conselho que você daria para quem está, como nós, começando a estudar psicologia agora? Então, o conselho que eu dou é que vocês aproveitem todos os momentos, é que vocês aproveitem todos os professores, é que vocês estudem bastante, que vocês leiam, né? Que vocês efetivamente façam o curso de vocês, a graduação de vocês com muito primor, com muita dedicação, com muita responsabilidade, porque cuidar da vida do outro é um ato assim de amor, mas um ato de muita responsabilidade. Então, que vocês já desenvolvam essa responsabilidade aí ao longo da formação de vocês, porque no decorrer de 5 anos isso vai ajudar muito, né, a vocês, e com certeza eu penso que esse seja o diferencial competitivo lá na frente. É o estudo, é a dedicação, é o investimento, né? Porque a gente sabe que é um curso que tem uma demanda de leitura muito grande, tem uma demanda de tempo. Então, assim, não é fazer bem feito. Eu penso que essa seja a minha dica aí importante para vocês nesse momento. Tá ótimo. Perfeito, obrigada. Obrigadão, Carmen. Obrigada.
Beijinho, Tchau, tchau. tchau, gente. Obrigada, um Tchau. abração. Outro. Tchau. Tchau.